Já perguntou como foi o dia dele? Glória a Deus. Tem gente empolgada ali dizendo que foi uma bênção. Glória a Deus. Deus é lindo, amém? Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Vocês que ainda não sentiram essa presença, vocês que ainda não tiveram essa oportunidade de sentir a presença do Senhor, feche seus olhos que esse é o momento seu com Deus. Diga assim: Senhor, se meu coração não está totalmente envolvido em Ti, Senhor, que o Senhor traga o quebrantamento, que o Senhor, Deus, venha mover o meu coração, a minha mente, venha trazer paz ao meu coração. Ó Deus, venha trazer, Senhor, avivamento ao meu coração, Deus. Ó Deus, é tão difícil às vezes procurar um momento especial para sentir a Tua presença, para ouvir a Tua voz. Mas eu estou na Tua casa, Senhor. É um lugar propício para ouvir a Tua voz. É um lugar propício, Senhor, para abrir o nosso coração, para abrir o coração e para abrir a mente e para declarar que nós somos do Senhor. Para declarar que o nosso coração é do Senhor. E se você ainda não disse que seu coração é do Senhor, diga isso para Ele nessa noite, para que o Senhor possa mover o seu coração, para que Ele possa achar liberdade para mover o seu coração, porque foi para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para que você possa estar totalmente envolvido nele. A presença do Senhor, Ele é real nesse lugar, é real neste lugar, e por isso que é muito difícil a gente não fechar os nossos olhos e a gente não sentir essa presença. Porque com nossos olhos abertos, a gente vê tudo. A gente vê imperfeições dos outros. A gente vê coisas que nos traz distração. Mas no momento que nós fechamos os nossos olhos, e espirituais também, nós conseguimos sentir essa presença. Ou pelo menos atrair a presença do Senhor. Dizer: Senhor, eu estou totalmente rendido ao Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Por preparar tempo, Senhor, precioso, para estarmos na Tua presença. E o nosso coração está grato a Ti, Senhor. Porque nós nos deliciamos em estar na Tua presença. Que esse seja o nosso maior prazer. Que esse seja o nosso maior momento. É na Tua presença, Senhor. Tudo pode ser bom. Muitas coisas nós temos prazer, Senhor. Mas o nosso maior prazer é estar na Tua presença. Amém? Glória a Deus. Quem concorda com essa oração, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Vamos ler. Aliás, volte só um pouquinho as folhas da sua Bíblia. Depois a gente vai ler. Volte só umas 2 páginas, não sei o tamanho da sua Bíblia. Vamos ler Ageu, capítulo 1. O verso 13 ao verso 15. Quero fazer menção a uma pessoa querida que nós perdemos, a mãe de minha mãe, a minha tia, faleceu ontem. Hoje estávamos lá prestando a nossa última homenagem. Uma serva de Deus, foi uma mulher que, para mim, foi uma referência assim,
de mulher de Deus, né? Na minha casa, quando eu era pequena, eu só tinha uma família que era cristã. Nesses meus parentes, meus primos hoje são todos pastores. E minha tia era uma grande mulher de Deus. E ontem o Senhor levou a irmã de minha mãe, minha tia. E hoje nós fomos prestar essa homenagem e agradecer ao Senhor, porque Deus, Ele nos prepara. Aí ela fez uma festa de 80 anos e chamou as irmãs e ainda declarou que essa ia ser a última festa em família. E foi os 80 anos dela. E foi muito linda, para a glória de Deus. E Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aí Ageu capítulo 1, verso 13, diz assim: Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos lá para Zacarias, capítulo 4, somente o verso 6. Eu queria que vocês pudessem ler alto. Eu sei que algumas versões estão diferentes, mas vamos ler em alta voz, amém? Diz assim: E respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Tem umas versões que falam não por força, nem por poder. Então, eu vou ler novamente. Diz assim: E respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Quantos creem no Espírito de Deus que se encontra aqui neste lugar? Aplauda pela palavra dele, pela palavra do Senhor. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Santo Espírito, nós agradecemos por essa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos conduzir nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, levar o teu povo ao entendimento. Leva o teu povo, Senhor, a ser conduzido por esta palavra. Ó Deus, aviva o coração, Senhor, da tua igreja nessa noite. Ó Deus, tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E leva tudo aquilo, Senhor, traz tudo aquilo que vai envolver nós da tua presença. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos sentir o teu Espírito, Senhor, nessa noite. E nós queremos ser cheios da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Nos leva, Senhor, ao centro da tua vontade. Nós necessitamos, Senhor, ser conduzidos por ti, Senhor. Que o nosso coração esteja cheio da tua presença. Que a nossa mente esteja cativo, Senhor, à tua vontade. E que o nosso coração e a nossa mente seja totalmente guiados por ti. Não por nossa força, mas pelo teu Espírito, Senhor. Não pela força do nosso braço, mas pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos aqui uma referência poderosa. É um trecho que fala sobre a negligência daquele povo. O povo de Israel, em reconstruir um templo. O povo estava necessitando
ser fortalecido por Deus, pelo próprio Senhor dos Exércitos. Enquanto o povo, ele tinha que reconstruir o templo, eles estavam construindo suas próprias casas, tirando o foco daquilo que o Senhor deu como responsabilidade. Então o povo, eles negligenciaram aquilo que o Senhor colocou no coração deles como um propósito. E essa mensagem, a mensagem central dessa palavra que nós lemos aqui em Ageu, é que espera que essas pessoas elas possam realmente ter o Senhor como centro, como algo principal, como algo mais importante. Deus, ele queria que o povo se voltasse para ele como algo mais importante. Que um dos motivos que o Senhor queria essa reconstrução do templo é que ia ser um passo para que o Senhor restaurasse espiritualmente e fisicamente aquele povo. Então foi algo que o Senhor quis atrair o povo para esse objetivo. Não foi nada à toa, não foi nada somente para acontecer fisicamente, mas tinha um poder espiritual. A reconstrução daquele templo ia ser algo que Deus ia fazer, algo poderoso na vida de cada um daquele povo. Então nós lemos aqui que o Senhor, ele queria levantar o espírito. Então, se o Senhor queria levantar o espírito daquele povo, é porque existia abatimento. O povo estava cansado, desanimado, estava perdendo o prazer nas coisas do Senhor. O foco teria que ser para Deus e não estava sendo. Onde Deus, ele disse que ia levantar aquele povo. O Senhor próprio Deus, ele falou, através do profeta Ageu, que ele disse que ele iria ser com o seu povo. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor, ele levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué. O Senhor, ele disse que quando eles vieram, trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos. Então eu quero dizer para vocês que há um propósito em vocês estarem aqui. Há um propósito em nós estarmos juntos na casa do Senhor. Quando o Senhor disse que ia avivar o povo para um preparo, algo específico na casa dele, é porque Deus, ele queria avivar os corações. Então, ali naquele povo tinha gente cansado, tinha gente abatido, tinha gente desanimado. Mas quando um propósito maior enriquece os nossos corações, que é estar na casa do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor não somente tem isso como proveito, mas o Senhor quer nos encher. O Senhor quer nos levantar. O Senhor quer nos avivar, amém? E o tema dessa noite é avivamento. Avivamento. Nós vamos sair de Pentecostes avivados. Porque é isso que o Senhor quer fazer na sua igreja. O Senhor, ele quer avivar o povo. Mas para que esse avivamento? Qual o propósito de um avivamento na igreja? Qual o propósito de Deus avivar a nossa vida individualmente? Será que o fogo só é para nós mesmos? Ou será que Deus, ele quer transmitir, transformar outras pessoas através de nós? E quando uma igreja está avivada, existe um propósito muito grande. Deus, ele quer encher mais ainda. Porque Deus, ele tem um propósito na vida do povo que se volta a ele, aquele que se prostra a ele e aquele que faz a vontade dele.
Então não pense que nós, quando nos reunimos aqui, não pense que não tem um significado. Não somente, eu vou abrir meu coração para fazer orações a Deus, pedidos a Deus. Não somente isso. Isso faz parte de fé, faz parte da nossa fé, faz parte de um conjunto de alguém que busca a Deus, que se converteu ao Senhor. Mas o que Deus quer fazer na sua vida é avivar o seu coração. Porque um coração avivado, gente, muda e transforma todos os ambientes. Agora você imagine se uma pessoa avivada, ela consegue impactar os lugares onde ela anda. Quem dirás quando toda a igreja, num só lugar, é avivada? Deus tem algo poderoso nessa igreja. Então não perca essa credibilidade do lugar e da sua vida. Porque aconteceu coisas na minha vida, eu não estou da mesma forma. E vamos hoje trazer isso através dessa palavra. A palavra, o tema é avivamento. Quando nós precisamos dele? Quando nós precisamos de um avivamento? Eu tenho certeza absoluta que a gente é capaz de sentir, de saber o nível espiritual que nós estamos tendo. Nós sabemos quando nós estamos na intensidade e nós sabemos quando nós estamos nos afastando. Deus, Ele sempre vai usar pessoas. Deus, Ele sempre vai te colocar em um lugar para que alguém perceba que você não está da forma que você deve estar ou que você já esteve. Então, hoje, eu quero trazer, através dessa palavra, nós lemos aqui que o Senhor, Ele diz que não é através do nosso poder, não é através da força do nosso braço, não é o quanto você faz na casa do Senhor, não é isso. É pelo meu Espírito. É pelo poder do Espírito Santo que nós somos transformados. Que nós somos impactados, que nós somos enviados para vários lugares e ambientes. Então, se você está aqui nessa noite, querido, eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele quer avivar o seu coração. Deus, Ele quer avivar. Deus, Ele quer avivar o seu coração. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Toca em mim. Não pela força do meu braço, não por quanto eu faço, mas o quanto o teu poder representa na minha vida. Amém? Então, aleluia. Então, quando nós precisamos desse avivamento, nós sabemos que o avivamento não se trata, como eu falei aqui antes, o avivamento não se trata somente de você chegar na igreja, orar, pedir a Deus, clamar a Deus, não é só isso. Isso faz parte realmente do nosso ser espiritual, da nossa conversão, isso faz parte. E até a nossa oração, ela é diferente quando nós estamos avivados, queridos. Nós não conseguimos orar de uma forma, nós conseguimos orar de uma forma que o Senhor perceba, que o Senhor percebe que nós estamos intensos com Ele. Então, hoje vai ser uma noite de reflexão, de entendimento em saber o nível que nós temos. Eu não sei vocês, mas eu sou muito preocupada com o nível espiritual, porque é Ele que dá o destino de onde você vai chegar. Porque não adianta você querer tantas coisas nesse mundo, e você esquecer o principal, que é da obra do Senhor. Hoje eu fiquei muito feliz lá no velório, que uma pessoa foi me abraçar. A senhora lembra de mim, pastora? Foi uma das pessoas que eu batizei lá na igreja com meu primo. E ela falou assim: foi a senhora que me convenceu a me batizar. E está esses anos todos na presença do Senhor. Eu falei assim:
Não lembro o nome, mas a sua fisionomia eu lembro. E ela me deu um abraço muito forte. E muitas pessoas que eu fiz parte, né, da conversão, fiz parte do crescimento espiritual, estava lá abraçando a gente. E é muito bom, gente, isso. Isso faz parte de uma caminhada com Deus de uma forma intensa. Então é por isso que vocês devem se preocupar com a sua intensidade. Se preocupe com a sua intensidade. E vocês também são alertas para aqueles que estão convivendo com vocês. Se você perceber que o irmão seu não está na mesma vibe, não está naquela mesma vibe que vocês conhecem, ele fala assim, ó, meu irmão, assim, tá um sinalzinho vermelho aí, viu? Se volte para o Senhor, clame ao Senhor, se prostre diante dele, se preocupe com o seu nível espiritual, independente do que aconteça com nossas vidas, independente dos problemas que tenham acontecido com nossas vidas. A gente precisa estar com a nossa chama acesa, porque é ela que vai dar um destino para onde nós vamos. Porque Deus, Ele não quer uma igreja que faça tudo e que morra cansado. E que no meio da obra esteja cansado. Por isso que Deus fala assim, eu quero avivar a minha igreja. Eu quero avivar a minha igreja. Então nós precisamos estar sedentos todos os dias. Porque se o seu nível de oração não está o mesmo, ou nunca foi de uma forma, né, que você sinta que... Porque, sim, de verdade, quando você se converte ao Senhor, sabe, o Espírito Santo entra na sua vida. E se o Espírito Santo entra na sua vida, ele quer ativar você. Ele quer te dar combustível para você ter uma oração intensa, para você ter uma vida espiritual intensa. O Espírito Santo, ele não está lá somente como morada. Ele trabalha na nossa vida. Ele trabalha no nosso coração, na nossa vida espiritual. Então, o Espírito trabalha pelo Espírito. Então, não é pela força. Não é o quanto, e isso é importante, mas não é o quanto você ora, mas o quanto você é determinado todos os dias a aumentar esse nível de oração. Se você ora uma vez só, meia hora, 20 minutos, aumente a intensidade. Se você é uma pessoa que diz, não consigo jejuar mais que uma hora, aumente sua intensidade. Porque não é a força do seu braço, não é a sua força, mas é a força do poder do Senhor na nossa vida. Amém? Então, isso tudo, o avivamento, isso significa avivar, trazer vida. Deus, ele viu um povo, onde o povo estava bem intencionado em fazer, em reconstruir a casa do Senhor. Mas o Senhor, ele viu que aquele povo precisava ser avivado. Eu quero levantar o meu espírito, eu quero levantar o espírito de Igor, o espírito da pastora Dinólia, o espírito da pastora Simone, o espírito de Joana, ele quer levantar. Porque se ele disse, se ele viu que nós precisamos ser levantados espiritualmente, é porque o Senhor viu o desânimo. E o Senhor nessa noite está aqui. O Senhor nessa noite está aqui. E não adianta a gente se esconder dele. O Espírito Santo, ele quer te ativar para fazer grandes obras na presença do Senhor. Não sabe, não queira somente você sentar na cadeira da igreja e você achar que isso tudo já é importante. Porque eu estou esperando o tempo de Deus cumprir a promessa dele, a qual eu tenho orado. Não, meu irmão, enquanto a promessa não é cumprida, faça tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Tira o desânimo, sabe? Tire essa negligência de servir na casa do Senhor, independente do que você está vivendo e está passando. E quando a gente olha uma pessoa avivada, você sabe que ela está passando por lutas, mas aquela alegria de servir ao Senhor, aquela alegria, aquele combustível que ela traz, é algo extraordinário. Porque a gente sabe que aquela pessoa está vivendo um processo, mas a alegria dela é estar aqui, não de qualquer jeito, pontualmente fazendo a obra do Senhor.
fazendo aquilo que alegra o coração dele, porque não é somente fazer por fazer, é com alegria na casa do Senhor. E Deus, ele quer realmente levantar esse povo. Um povo realmente que esteja em prazer de fazer a vontade dele. E o versículo aqui de Zacarias diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É quase o mesmo contexto. E Deus, ele está vendo um contexto nesse tempo, onde as pessoas não têm mais prazer, as pessoas não têm mais alegria. Quando eu falo as pessoas, gente, eu falo uma grande parte. Sabe aquele primeiro amor que a gente é envolvido logo quando a gente se converte? Quando a gente não quer perder um culto, quando a gente chega em casa e a gente quer orar por todo mundo, ninguém recebeu óleo, ninguém é pastor, ninguém é nada, mas a gente sabe que a gente vai fazer um efeito com as nossas orações. Era eu, nova convertida, Emerson, nova convertida em casa. A pessoa doente, eu vou ficar parada? Não, pera aí, peguei o óleo ungido, passei e só era cura. Porque não é por mim, é pelo poder do Espírito Santo. Então isso é avivamento. Isso é avivamento, é você recorrer às coisas que não faz parte de você, mas do alto. Você recorre àquilo que realmente traz a eficácia do poder de Deus. É as nossas vidas. E quando a Bíblia fala de avivamento, fala da vida espiritual da igreja, da vida espiritual de cada um de nós, de tudo que faz parte do aspecto de fé. Isso tudo é para ser preocupado nesse tempo. Porque hoje, o Deus desse século, ele tem dado o quê? Muitas ocupações. Ocupações demais. E a gente esquece do principal, que é cuidar da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é valiosa, queridos. A depender de como está ela, é importante também para o nosso inimigo. Porque ele é o tempo todo querendo te desanimar, te abater, para que você perca o vigor, a força, a intensidade, a alegria. E isso se dá quando nós damos brecha. Mais um dia de culto. Poxa, hoje eu podia estar descansando para uma segunda-feira que vai chegar. Por que eu não penso ao contrário? Vai ser um combustível para que a minha semana seja um avivamento. Eu estou indo me encher, para que independente do que aconteça durante a semana, eu estou de pé. Nada vai me frustrar, nada vai me abater. Olha a diferença. Então tudo isso é um termômetro para você entender e para você saber como está a sua vida espiritual. Eu não me preocupo mais em orar. Seja feita a vontade de Deus. Deus está no controle. Será mesmo que Deus ele está satisfeito em você não orar? Em você deixar, é porque é Deus, mas você está falando isso porque realmente você crê nele, está descansando nele, mas isso não é motivo de você deixar de orar. Pode ser pelo que for, queridos. Deus, ele quer constância nas nossas vidas. E você que está com a chama apagada, cuidado para não apagar a chama do seu irmão que está do seu lado. Maridos, você que não estão intenso, cuidado para não apagar a chama na vida de sua esposa, ou ao contrário, vice-versa. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas e pela vida do outro.
Somos responsáveis, sim. Deus, Ele vai cobrar de nós, sim. A responsabilidade é nossa. Então, muitas vezes, a nossa vida espiritual passa por todos esses processos. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos manter a chama. Por isso que Deus, Ele usa o profeta Zacarias para dizer: olhe, diz aí meu povo, que não é pela força do seu braço, que não é da forma que eles fazem, mas é pelo poder do meu Espírito. Por que Deus está falando isso? Porque a gente podia, não, mas eu estou assim, eu estou orando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, mas chega um momento, será que você vai conseguir ser constante mesmo? Será que até lá você vai ter combustível? Esse avivamento não pode apagar das nossas vidas. Esse avivamento foi uma promessa do Senhor. A descida do Espírito Santo, ela tem que continuar sempre em nossas vidas. Não deixe o abatimento tomar conta do seu coração, queridos. Não perca o prazer de fazer a obra do Senhor. Não perca a alegria de estar na casa do Senhor. De se perder em adoração. De perder horas em oração. Não perca esse prazer. Porque se isso acontecer na sua vida, infelizmente a morte espiritual vai te rondar. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ter a chama da nossa vida sempre acesa. Nós queremos isso. E nós precisamos disso. A salvar nações precisa disso. Em todo o tempo. E a gente não pode perder o time. Nós não podemos perder o tempo. Que tempo nós estamos vivendo? Quais são os perigos que estão rondando o nosso século, a nossa geração? Quais são esses perigos? E a gente orar em cima disso. Nós clamarmos o Senhor em cima disso. A gente vê alguém se apagando, a gente não ri, ou então a gente fala assim: eu não falei? Não, gente. Profetize em vez de falar, ou então ore por ela. Ore por ela. Ore. Para que o desânimo não tome totalmente o coração dela. E nós precisamos de profetas. Nós precisamos dessa profecia que o Senhor usou os profetas naquela geração passada para profetizar: aviva a tua obra no meio do teu povo, no meio dos anos, porque precisa. E a gente sabe que o início não é a mesma coisa do meio, e nem o meio vai ser a mesma coisa do fim. Isso vai depender da intensidade, da busca. Aqui, independente de qualquer coisa, o apóstolo está no monte. Ele não está no monte porque ele está orando, ou ele está viajando, ou acontece alguma coisa, algum imprevisto, mas sempre está sempre cumprindo naquela intensidade. E levando o povo a fazer o mesmo. Então nós precisamos disso. Nós não vamos depender do apóstolo, nós vamos depender do poder do alto, mas isso é importante para a nossa igreja. É ter um líder constante, até um líder espiritual que parece incansável, né? Ele se cansa, mas ele é constante. Ele se abate, mas ele é constante. Ele fica doente, ele fica resfriado, mas ele é constante. Isso faz uma grande diferença em nossas vidas. E nós precisamos disso. Isso é avivamento. Que não se abate por qualquer coisa. Que clama a Deus no momento que tem que clamar mesmo. Que ora no momento que tem que orar. Que se reveste no momento que tem que se revestir mesmo. Que começa a ver coisas acontecendo e ver aquilo como algo que o Senhor está despertando ali para a gente orar. Você já viu pessoas que vê alguma coisa que ela pode fazer, mas ela finge que não vê? Sabe?
ela vê alguém, às vezes ela finge que não vê, principalmente pessoas que vão pedir algum favor, ela quer mudar de caminho, e às vezes, a gente é assim com Deus. Às vezes Deus, Ele quer dizer, minha filha, eu não te chamei, eu não falei para você ser constante? Cadê as orações da madrugada? Cadê aquela intercessão fervorosa? Cadê aqueles momentos que você clamava a mim e eu te respondia, assim como fez com Jeremias? Cadê? E aí Deus fala assim, você está precisando de avivamento. Só que na nossa mente, na nossa visão, no nosso intelecto, não, é só um cansaço. É só porque o trabalho foi muito fadigado. É porque eu tive um dia muito intenso no meu trabalho. Não. Deus sabe. Deus sabe. Porque se isso acontece somente uma vez, porque realmente naquele dia você teve muitas atribuições, se o outro dia se repete, se depois do outro dia se repete de novo, acabou. Você não está mais intenso. Você não está mais na linha, na intensidade do avivamento que o Senhor quer colocar no seu coração. Muitas pessoas nos procuram para dizer, pastora, eu não estou mais a mesma coisa. Pastora, ore por mim. Gente, eu digo para vocês uma coisa. Nós podemos orar? Podemos. Só que quem vai abrir o espaço para Deus fazer e agir, somos nós. Então, independente daquilo que eu vinha orar pela vida daquelas pessoas que necessitam, não vai fluir. Se você não for novamente cumprir aquilo que você fazia antes. Eu não vou estar lá no horário que o Senhor te chamar para orar. Eu não vou estar lá no momento que o Senhor te chamar para sacrificar. Eu não vou estar lá no momento que o Senhor tocar no seu coração para evangelizar alguém. Eu não vou estar lá. Então quem tem que fazer e cumprir somos nós. Nós temos que cumprir. E aí porque esse avivamento é importante para as nossas vidas, principalmente no tempo hoje. Você lembra quando a gente se convertia? E quando era difícil a gente ficar calado? Quando era difícil a gente se calar diante de algo que estava dentro de nós, a gente não conseguia ficar um ponto de ônibus sem falar de Jesus. E por que tem perdido isso? Porque o Deus desse século tem distraído pessoas e a gente não tem voltado para a nossa responsabilidade. E eu falo assim, meu Deus, hoje não, que eu não ando mais em ponto de ônibus, mas Senhor, eu tenho saudade daquelas vidas que eu evangelizei e hoje está na presença do Senhor. Eu tenho saudade de voltar para esses pontos. Eu tenho saudade. As coisas mudaram, mas em relação ao meu direcionamento, aquilo que o Senhor direcionou para mim, minha vida não mudou. Eu posso evangelizar, continuar evangelizando. Quantas vezes eu fui abastecer o carro e a gente falava de Jesus, eu, o apóstolo, a gente falava de Jesus. E às vezes com a pressa, aí não, porque hoje tem compromisso, tá. Enche o tanque, pronto, acabou. Vai embora. Deus, Ele quer voltar. Quer que nós voltemos a esse tempo. Se você faz, meu irmão, peça ao Senhor para te avivar ainda mais. Para continuar te avivando. Porque eu tenho certeza que a sua constância vai trazer muitas vidas para a casa do Senhor. A sua constância, o seu interesse, a sua vontade de cada dia mais fazer para a obra do Senhor crescer. E até Deus, Ele vê que tem muitas pessoas com intenções boas, com o coração assim disposto, disponível mesmo a fazer as coisas na casa do Senhor. Mas Deus até olha assim e fala assim, não, está precisando de um avivamento. E quem pode clamar por esse avivamento? Nós, que estamos sentindo que a igreja não está mais avivada como antes. A igreja não está mais clamando. Quando a gente se pede para orar, só o pastor ora. Ou algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, abrem a boca para orar. O avivamento é uma unidade, em fervor, em constante oração.
O avivamento traz o Espírito Santo para descer no lugar e para ficar naquele lugar. E para gerar conversão genuína. Não é conversão somente pela palavra que ouviu somente. Não, eu tenho que mudar isso, aquilo, não. Não é só isso. É conversão para transformar e ser transformado e transformar outras pessoas. Transformar o ambiente que está. Quando eu trabalhava na secretaria, eu estava lá no meu espaço e muitas pessoas, quando eu ia conversar, sempre eu falava de culto, eu falava de igreja, de alguma programação, tal. E aí todos os dias, aí às vezes as pessoas iam lá e ficava lá, sentado. Aí eu falei, boa noite, ou boa tarde. A pessoa dava boa tarde. E aí eu falei assim, alguma coisa, quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Não, eu só estou querendo que você conte uma novidade. Como é que está a igreja? Como é que estão as coisas? Como é que está a obra? Porque isso faz falta. As pessoas às vezes querem ouvir somente alguém falar de Jesus. Para se convencer. E tem muita gente fazendo isso, fazendo essa oração. Deus, envia alguém porque não tem coragem de aceitar Jesus. Envia alguém, Senhor. Oh Deus, só o Senhor sabe como está meu coração. Quantas pessoas não têm feito essa oração porque ela não tem força. Mas quando alguém avivada chega para alguém, Jesus te ama. Jesus tem um propósito na sua vida. Essa pessoa logo, ela recebe algo que impacta o seu coração. E daquele momento, ela não quer ser mais a mesma pessoa. Tem alguém que nós batizamos aqui, que ela tem 86 anos. Aceitou Jesus há 5 anos atrás. Está no mesmo fervor. Está na mesma constância. Quando fala de Jesus, ela chora. Nesse instante a gente estava batendo um papo ali. E o que é isso? O avivamento. O avivamento. E isso tem que ser algo que nós não podemos deixar de lado. Pode ter certeza de uma coisa. Eu vou sempre me preocupar com a minha intensidade. Às vezes, dentro da minha casa, ninguém sabe como é que eu estou. Mas eu sei. E cabe a mim pedir socorro a Deus. Para aumentar mais o meu nível. Senhor, hoje eu não estou da forma que eu estava ontem. Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Deus, não deixa que eu venha perder a minha intensidade. Porque pode ter certeza de uma coisa. O céu, ele está ali em festa quando nós estamos intensos. Mas o diabo também, os seus demônios também estão aplaudindo quando vê um crente desanimado. Um crente desanimado, querido, vai olhar para alguém necessitado e vai olhar e vai virar a cara. Um crente desanimado e desfocado do propósito, ele vai olhar para alguém que está morto espiritualmente, não vai estar nem aí. E por que o avivamento é importante para nós? Porque quando nós estamos avivados, nós estamos intensos no Senhor, e nós vamos fazer com que essas pessoas que estão mortas espiritualmente se levante, avive a sua vida, esteja cada dia mais intensos. Agora, quando nós deixamos de ser intensos, a carnalidade entra, a sensualidade entra, o pecado que antes nos incomodava não incomoda mais. E essas pessoas, elas precisam pedir socorro. E tem gente assim dentro da igreja. Porque antes aquilo não incomodava, mas hoje, uma oração de 2 horas, um monte de 3 vezes na semana, incomoda. Então, essas coisas que nós precisamos despertar, enquanto há tempo, enquanto há vida, temos que ser constantes no Senhor, sim. Deus não vai abrir mão da sua espiritualidade.
Deus, o Espírito Santo, nunca vai abrir mão da sua vida intensa, da sua santidade. Ele não vai abrir mão. Então, logo, se você não responde aquilo que o Senhor quer através do avivamento na sua vida, o diabo logo vai estar te esperando. Não, mas esqueça que não vai ser mais dificultoso para a sua vida, não. É porta larga. Você pode tudo, inclusive perder a sua salvação. Mas Deus, Ele quer te dar uma vida intensa. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. É intensa. Oração exige força, sacrifício. Os cientistas e médicos sabem o que significa uma pessoa dobrar o seu joelho. Ela trabalha com todo o corpo, mente. Você sabe que isso faz bem à nossa vida? É porque eu não sou médica, né? Mas um dia eu estava fazendo um estudo. E aí eu não sei muito explicar, mas um dia eu vou aprender, ou então o doutor Guilherme vai subir aqui e vai falar com precisão. Mas eu ouvi essa informação e aquilo me alegrou tanto. Quando a gente dobra o joelho, nós estamos fazendo um bem enorme à nossa saúde, nosso corpo. Não somente a sua vida espiritual, mas a sua saúde, o seu corpo também recebe avivamento. Então, está na hora da gente abrir mão de coisas que estejam nos afastando de Deus. Deus, Ele sempre quer nos transformar. Deus, Ele quer sempre transformar a nossa vida. Então, assim como o Senhor usou o profeta Zacarias, assim como o Senhor usou o profeta Ageu para levar aquele povo a ser intensos nele, a depender dele, a ter a obra avivada, o Senhor também quer fazer aqui na Salvar Nações. O Senhor também, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer nesse estado, Ele quer fazer. O Senhor, Ele manda que nós venhamos orar por Israel, por Jerusalém, pelas nações. E às vezes a gente só se preocupa em orar pelo alimento do dia, pelo pão de cada dia. O Senhor quer ampliar as nossas orações. Porque você sabe, quando a gente ora por Jerusalém, o que acontece, né? É prosperidade em todas as áreas. Mas não ore só por isso não, tá? Deus, Ele quer te ver intenso, ampliando as suas orações. Qual foi a última vez que você mandou um áudio para alguém? Um áudio evangelístico. Um áudio evangelizando, porque hoje está mais, né? Qual foi a última vez que você encontrou alguém, você olhou o estado da pessoa e você, meu irmão, eu vou orar pela sua vida. Não se conforme em ficar assim, não. Cadê o crente que era antes? Cadê a irmã que marchava como antes? Hoje está desanimada? Porque perdeu, né, algumas batalhas? Só que o nosso Deus dos exércitos, Ele que está à frente de todas as coisas. A gente acha que perdeu batalha, mas o Senhor, Ele está preparando algo muito melhor lá na frente. Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas e não mudar o nosso pensamento diante dEle. Deus, Ele é constante e Ele quer trazer para as nossas vidas uma constância verdadeira. Se a gente não muda o Deus, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então, se esse Deus é o mesmo Deus que operava antes, que opera e sempre vai operar. De geração em geração, o Senhor é o mesmo. Ele é o nosso valente das guerras, poderoso nas batalhas. Ele é o nosso Deus dos exércitos, o nosso Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos preocupar, queridos. Hoje é domingo. Constantemente, a gente vê a igreja cheia nos domingos de ceia. Não é? Constantemente.
Chega o mês da ceia, a igreja lota. É bom? É maravilhoso. Só que Deus quer ver constância. Deus quer ver um povo que trabalha na obra dele incansavelmente. Porque a obra do Senhor, ele tem que me dar prazer. Sabe? Tem que dar prazer. Como ontem foi apresentado aqui através da peça, que por sinal foi tremenda, maravilhosa. Parabéns a toda a equipe do teatro. Foi tremendo. Deus, ele quer zelo pela obra dele. Só que Deus, ele não se preocupa somente com o zelo da obra. Ele se preocupa com aquele que está servindo na obra. Porque se Deus quisesse que o povo somente reconstruísse Jerusalém, tinha um monte de gente trabalhando. Mas Deus, ele se preocupou com a sua vida espiritual. Deus, ele se preocupou. Deus, ele não queria somente um serviço. Deus, ele queria a sua vida saudável espiritualmente. Queria alegria no rosto. Prazer em fazer as coisas. Deixar Deus se apropriar do seu corpo. Da sua vida. Para estar cada dia mais vivendo intensamente a obra dele. Deus nunca se preocupou em somente fazer, não. Deus, ele se preocupa com você espiritualmente. Por isso que ele quer derramar avivamento na sua igreja. Por isso que Deus, ele quer colocar alegria intensa no seu coração. E quando Deus fizer isso, queridos, não fique distraído, não. Deus, eu quero essa intensidade. Deus, marca a minha vida nessa geração. Não deixe passar essa geração sem você ter cumprido algo poderoso. Hoje eu falei para o meu primo como foi bom ver a minha tia servindo ao Senhor até o fim da sua vida. Se preocupava com os mínimos detalhes. Se preocupava com tudo da casa do Senhor. Mas Deus, ele não queria somente que ela se preocupasse em manter as coisas em ordem. Deus, ele queria o coração dela em ordem. A casa dela em ordem. A família dela em ordem. A saúde mental em ordem. E é por isso que, sabe, quando eu vejo as pessoas dizendo, não é porque eu estou no ministério tal, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Deus não quer só isso, Deus quer alegria. Deus, ele não quer somente o seu serviço dele, Deus quer saber como você está servindo. Está servindo murmurando? Não serve. E eu não estou falando somente das principais coisas, é também da limpeza. Quem tem prazer em limpar, como eu sempre gostei de limpar a casa do Senhor, eu sempre fiz. Entendeu? É você gostar e ter prazer daquilo que você está fazendo. E não deixar que essas preciosidades venham acabar com a sua alegria. Porque senão, Deus vai colocar outras pessoas feliz na casa do Senhor. E Deus se preocupa com o estado espiritual e emocional da casa dele. Deus, ele quer saber como você chegou aqui. Deus, ele quer saber como você vai para a sua casa. Deus, ele quer saber como você vai chegar no culto de terça ou amanhã no seu trabalho. Deus, ele se preocupa com o seu coração. Não negligencie sua vida espiritual, queridos. Não negligencie sua vida emocional. Então, nós temos que cuidar de cada processo, de cada momento das nossas vidas. Deus, ele tem uma estima, ele tem algo importante, que é a nossa vida. A estrutura de como está sendo conduzidas as coisas. E a gente leu aqui que Deus, ele levantou o espírito de Zorobabel. Levantar, se alegrar, avivar. Deus, ele quer fazer isso na sua vida. Quem chegou aqui com o espírito abatido, o Senhor vai avivar. Se aqui tem avivamento, se o altar tem avivamento, o Espírito Santo, ele tem que descer em nossas vidas. Então, cabe a gente a pegar esse momento tão precioso que o Senhor está nos dando e pedir, Senhor, aviva a tua obra em mim. Senhor, aviva o meu coração, não deixe que a minha vida venha se perder no meio do caminho. Às vezes, a pessoa não se desvia do Evangelho.
mas ela não é transformada dentro dele. Porque ela não está vivendo o verdadeiro evangelho. Deus não quer levar ninguém assim. Deus, Ele não quer você até o último dia da sua vida dessa forma, não. Deus, Ele quer avivamento. O Espírito Santo quer descer nessa igreja, nas nossas vidas, e trazer avivamento, sim. Com avivamento você vai ver. O louvor invade essas ruas. O nosso semblante, quando você entra no ônibus, é transformado. O lugar é transformado. O ambiente é transformado. Quem já teve essa experiência? De você chegar em um lugar e você saber que é Jesus na sua vida, mas você vê pessoas assim. Um dia eu estava num ônibus, Praça da Sé. Eu estava lá no fundo do ônibus, na traseira. E aí eu não estava com a Bíblia na mão, eu estava vindo do trabalho, eu estava com algumas coisas na mão, não lembro o que foi. O menino que estava vendendo o Mendorato, dentro do ônibus, ele foi na minha direção até o fundo e falou assim, ó, você é serva de Deus, não é? Não, eu fiquei feliz, né? Claro, né? Não estava com a Bíblia na mão. Eu não fui evangelizar ele, não falei de Deus, eu estava ali, concentrado na minha. Mas foi a luz de Cristo que invadiu aquele lugar, que nem eu sabia. Porque eu estava nova convertida ainda, sabe? A gente fica ainda... Essas experiências a gente pega assim, sabe? E a gente aviva o nosso coração, a gente se alegra. Porque Deus, Ele quer fazer muito mais na nossa vida. Deus, você sabe que é Deus impactar uma geração como fez Billy Graham? Como fez tantos e tantos outros. Deus, Ele ainda tem mais. Deus, Ele tem fogo para derramar em nossas vidas. Deus, Ele quer levantar pessoas aqui para impactar. Oh, mas será que eu vou ser que nem Billy Graham? Se você não for que nem Billy Graham, meu filho, você vai ser que nem Billy Graham e você vai impactar a sua escola, a faculdade, sabe? O seu curso, o seu trabalho. Amém. E aí a gente vai fazendo. E quem sabe o seu nome está no livro das crônicas do céu. Porque impactou o quê? Aquela vizinhança ali. Deus às vezes não... Claro, grandes obras vai fazer toda a diferença. Mas Deus, Ele quer que você impacte sua casa. Você leve fogo na faculdade, no seu curso, no seu trabalho. O que você não pode, meu irmão, é ficar parado. O que você não pode é deixar o avivamento se apagar da sua vida. E eu não estou falando de idade, tá? Não estou falando de idade. As minhas melhores referências de fé, de serviço, foram pessoas idosas. Pessoas que estavam ali, ó, marchando até essa idade. Quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Porque o mais importante é como termina e não como começa. Então eu quero ter referências que me deixe presenciar. Que mostre para mim se ela pode, eu posso. Se ela foi, eu vou. E eu quero. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Aplauda mais forte. Palmas de avivamento. Glória.